Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre emissões em fundos indexados ao CDI. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, vou te convidar para assinar os relatórios. Aqui embaixo você vai encontrar link para os relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, emissão em fundos indexados ao CDI, na onda do aumento da Selic. No vídeo de ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão do aumento da Selic, o que a Selic em 10,75, e com viés aí de alta, em que influencia os investimentos. Se você não assistiu, vale a pena dar uma checada no vídeo que saiu ontem. Então, isso aqui é uma das notícias, como o Copom aumenta a Selic pela primeira vez no governo Lula e taxa vai a 10,75. Então, eu tinha uma expectativa da Selic só cair no final do ano, ou seja, no final desse ano, 2024, a Selic vai em apenas um dígito, abaixo dos 10. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Copom, na última reunião, subiu a 10,75 e falou que deve continuar a subida aí da taxa de juros até que a inflação volte para a meta. Então, a gente vai ter aumento aí do CDI e alguns fundos, tanto fundo imobiliário quanto FIINFRA, que são indexados ao CDI, eles acabam distribuindo rendimentos maiores com CDI maior. Então, isso acaba chamando também novas emissões. Então, o CDI 11, que é o FIINFRA da Esparta, ele fez um comunicado ao mercado sobre a quinta emissão no dia 17 de setembro, dizendo que já tinha atingido o máximo que ele poderia captar da emissão, que era 800 milhões mais lote adicional, então ela captou 1 bilhão e fechou. Não, mesmo que você queira, não tem mais vaga para entrar, se você não tiver entrado ainda, já captou tudo que podia ter captado na emissão. Falou que a partir do dia 18 já não consegue mais atender a reserva do mercado. O KNCR 11 também no mesmo dia 17, mandou um comunicado chamando para o AGE para possível 11ª emissão de cotas, e muito provavelmente os cotistas eles vão aprovar a emissão e vai ter uma nova emissão aqui do KNCR 11. E hoje ele está no VP mais ou menos 101 e o valor de mercado 106 e pouco. Ele tem um ágio justamente por conta desses rendimentos maiores que tem distribuído por conta do CDI mais alto, as pessoas acabam pagando um ágio no fundo, no mercado secundário. Então aqui são os rendimentos do KNCR, de 2020 até 2024. Em 2020 os rendimentos chegaram ao nível mais baixo aqui, em alguns meses abaixo de 30 centavos por cota. Então a cota também caiu bastante, chegou a 80 e poucos reais. E aí depois, quando o CDI, a taxa Selic, ele começou a subir, os rendimentos do fundo foram subindo, 2021, 2022, 2023, então o CDI alto, a taxa de juros da economia, a taxa Selic alta, faz com que os rendimentos do fundo, eles fiquem altos também, eles aumentem. E aí a gente vê a variação da cota, então ela veio de 90 a 96 aqui mais ou menos, batendo aqui no 106 ao longo desse um ano e pouquinho, de setembro de 23, um ano, setembro de 23 até setembro de 24, um ano. Então teve o ganho no preço da cota, mas os dividendos foram mais elevados por conta também do CDI elevado. E aqui eu coloquei o outro fundo da Quineia, o Canip, os dividendos, os dividendos dele contam uma história diferente, enquanto em 2020, 2021, no outro lá, os rendimentos eram menores, aqueles foram maiores, porque a inflação era maior, e esse aqui é um fundo imobiliário indexado ao IPCA, a inflação. Então, quando a inflação está alta, os rendimentos vêm bem alto. Em 2022 chegou pico aqui, acima, distribuiu em alguns meses acima de 1,50 de dividendo, ou seja, uma cota de R$100 acima de 1,50, 1,5 no mês. Então, em meses que tem uma inflação muito alta, a distribuição de rendimento do fundo também foi muito elevada, e quando você teve uma Selic muito alta, aí foi controlando a inflação. 2023, 2024, rendimentos aqui um pouco mais baixos. Então aqui a cotação do Canip, a gente não tem aquela reta, ficou mais lateralizado aqui, perto aqui, abaixo dos R$100. Então, enquanto você tem, os dois foram lançados, digamos assim, a 100, base 100, hoje são base 100, enquanto um está com ágio 106, o outro está com um deságiozinho aqui, 90 e pouco. Então, justamente por conta desses dividendos que são distribuídos e que o KNCR está distribuindo um rendimento maior porque a Selic está mais alta e está controlando a inflação. Então, aqui o comparativo que eu fiz, e aí eu coloquei o CDI 11, que não é um fundo imobiliário, mas é um FIINFRA, mas é indexado ao CDI, com o KNCR, o Canip, que é o índice de preços da Quineia, para a gente ter um comparativo, e também o CDI, o 100% do CDI. Então, nessa tabelinha aqui de rentabilidade, a gente vê que no período de junho de 23 até setembro de 24, dá um ano e 3 meses mais ou menos, o CDI deu 15,9%, 100% do CDI.
Só que para o investidor, ele não consegue investir no 100% CDI, ele tem que pagar o imposto, então fica 85% CDI para ele. O Canip bateu o CDI, então o mesmo fundo de inflação ele conseguiu bater o CDI nesse período. O KNCR deu quase 2 vezes aí o CDI do período, deu 31,33% nesse período, né, porque foi a valorização da cota mais os rendimentos distribuídos. E o CDI 11 a mesma coisa, 40% nesse período, valorização da cota mais os dividendos distribuídos, né, mais os rendimentos distribuídos. Então a gente vê que todos os fundos aqui bateram o CDI, o 100% CDI, né? Se fizer o gross up, ou seja, tirar o imposto, ainda fica bem superior aqui a questão do CDI, justamente porque, né, nesses momentos que a gente tem taxa Selic mais elevada, os fundos que são indexados ao CDI, eles acabam nadando de braçada. E o restante da Bolsa, né, que não tem essa indexação ao CDI, né, os ativos reais, imóveis, ações da Bolsa, outros fundos imobiliários, tijolo e tal, eles acabam sofrendo, né, na cota quando você tem taxa de juros pressionando, os juros futuros pressionando, uma incerteza na economia. Então os ativos, eles acabam sofrendo um pouquinho e você estando diversificado também em ativos que são indexados ao CDI, né, você tem rendimentos aí distribuídos de forma mais elevada, né, rendimentos mais elevados nesses ativos que são indexados ao CDI. Então, por isso que é sempre bom, né, você ter uma diversificação, como a gente viu aqui no Canip e o KNCR, né, que são dois fundos imobiliários, um indexado à inflação, outro indexado ao CDI. Em alguns momentos um pagou mais, no outro momento foi o outro, aí um sobe, outro cai, né? Então quando você tem essa diversificação, você consegue não ser pego, né, de surpresa, ou seja, não está completamente alocado em uma só característica. Você tem duas características que acabam diversificando a sua carteira. Você pode comprar o que ficou mais para trás. Então, quando o CDI estava baixinho, né, distribuindo rendimento baixo, foi uma boa oportunidade de comprar. Depois o CDI sobe, agora a gente vai chegar nos fundos indexados ao CDI nas máximas, né, e a inflação bem baixinha, e os fundos indexados à inflação acabam ficando bastante interessantes. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você participou ou vai participar de alguma dessas emissões? Conta pra gente, eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo.